querido ouvinte. Estamos começando mais um programa do Alô Porteiro Amigo aqui na sua... no Sinconed, nossa terceira temporada, né, Maria José? Isso mesmo. Nossa, a gente já temos aí muitos programas juntos, né? Sim. Coisa linda. Já vai fazer o quê? Uns 2 anos que a gente tá nessa. Bem isso, hein? Olha, e passou tantas pessoas especiais e cada dia a gente traz um mais especial ainda, né? Não tem nenhuma dúvida que vai ser interessantíssima a conversa de hoje, né? E já convido você que está nos ouvindo aí, ó, arrasta a cadeira, põe mais próximo aí, deixa o celular ligado para você ouvir e entender um pouco do trabalho dessa pessoa que está aqui conosco hoje, que nós vamos fazer a famosa pergunta para ela. Exatamente. Hoje nós estamos aqui com a Juliana Corbett. Depois ela vai corrigir, né? Porque é um sobrenome bonito, 2 T's e tudo mais. E ela... Vou dar uma resumida no currículo dela, tá, Maria? Até para fazer a nossa pergunta. Ela é psicóloga, doutora em psicologia, mestre em saúde coletiva, especialista em psicologia social, com especialização em psiquiatria e psicologia clínica de adolescentes, palestrante, professora, mãe? Sim. Mãe. Enfim, essas mulheres que são muito porreta que sempre vêm aqui, né? E a nossa primeira pergunta é sempre aquela famosa. Ih, que medo. Não, ela é tranquila. Pra você que é psicólogo, acho que você vai ser tranquilo. Quem é... O que faz, o que não faz, o que gosta, o que não gosta. Enfim, quem é Juliana Corbett? É Corbett mesmo. Corbett mesmo. Corbett mesmo. É raro acertar, viu? Legal. O que faz, o que me alimenta. O que te alimenta, o que te faz levantar, enfim. Bom, eu sou mulher, mãe do Augustus, hoje com 12 anos. Sou militante desde sempre. Trabalho com garantia de direitos desde a minha adolescência. Né? Eu sempre fui envolvida aí com movimento de jovens, grêmio estudantil. Daí fui para os conselhos. Né? Então, já passei pelo CMDCA, CMS. E nessas últimas gestões, estou com a colega lá no Conselho da Mulher. Essa pergunta para psicóloga. É engraçado, né? Porque a gente faz essa pergunta para todo mundo. Agora é para você. Tá vendo onde que você coloca seus pacientes? A gente tá mais carimbada, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Eu me denomino sempre como uma militante, assim, que atua aí na garantia dos direitos, porque eu acredito sempre que toda mudança vai se dar pelo coletivo e que todo mundo teria direito a uma vida digna e saudável, né? A gente ainda está lutando por isso o tempo todo. Mas é por isso que eu trabalho, assim, né? Então, a minha história permeia sempre o protagonismo das pessoas, visando informação de qualidade, formas delas se desenvolverem de forma digna e numa vida boa, né? Do bem-estar. Legal, né? Meu Deus do céu. É tanto currículo que eu fico até meio assim. Mas como é que você... Tá, perfeito. Qual que é a sua linha específica de estudo e de atuação? Tá. Eu sou uma psicóloga social. Perfeito. Que também atuo na clínica e com a saúde coletiva. Então, eu sempre falo que eu trabalho nessa intersecção. Saúde pública, né, a saúde coletiva e a psicologia social. Dentro dos meus fazeres, eu sou professora universitária há muito tempo, atuo na clínica e faço esses grupo, consultoria, grupos populares, grupos de educação popular, para divulgar, trabalhar e informar as pessoas sobre garantia de direitos. E na clínica eu atuo na lógica humanista, né, dentro da abordagem da psicologia. Mas na prática eu me denomino uma educadora, né, seja no conselho ou com os grupos, ou até na clínica, né, que a gente atua com as pessoas, mas sempre no processo educativo. Entendi. Vocês atuam... Como assim uma clínica? Explica um pouquinho melhor. Na psicologia, a gente tem vários campos de fazeres, né? Certo. No campo social, eu estou dentro das políticas públicas, né? Então, eu já fui educadora, já fui psicóloga social, coordenadora institucional, aí no campo das políticas da assistência. Isso é uma área de trabalho da psicologia, né? E paralelo a isso, nos últimos anos, eu atuo na clínica, que muitos psicólogos atuam, que acho que é o que mais conhecido, né? Psicólogo clínico. Vai fazer a psicoterapia, o grupo psicoterapêutico, orientação de pais, nesse sentido. Tá. Que é aquela famosa psicólogo do divã. Isso. Tá. Que no meu caso eu não uso divã, porque eu sou da teoria humanista. Sim.
O divã é só para algumas Uma áreas. abordagem, É um tipo de isso. abordagem, perfeito, né? Porque Exatamente. é o mais... É o clichê, É né? o clichê, exatamente. É o que todo mundo lembra, É o né? que todo mundo Freud lembra. e Exato. divã. É bem isso. E que legal. E essa questão da saúde coletiva, o que você vê... Ó, me perdoa se eu estiver fazendo, né, Maria? Muitas perguntas muito básicas, tá? Não, nenhuma pergunta é básica, né? Mas eu fico assim, sempre muito curioso em saber dessa questão da saúde coletiva. Como é que é essa saúde coletiva? É tipo um contexto que dá para... É uma coisa objetiva, claro, objetiva, assim, você tem... Com certeza deve ser, né? Um laudo, digamos assim, dizendo que aquela coletividade padece de uma ou como é que funciona essa ideia da saúde coletiva na sua atuação, assim? Quando a gente pensa em saúde coletiva, a gente está falando de saúde pública. Certo. Né? Eu não atendo diretamente como servidora dentro dos serviços da política pública. Perfeito. Isso é uma forma... O meu mestrado foi nessa área e é uma forma de eu ver o mundo, no meu caso. Né? Então, hoje a gente tem psicólogo na UBS, no CAPS, na gestão. No meu caso, eu não estive nesses lugares, mas uma forma de olhar e aí até com projetos. Discutindo saúde sexual e reprodutiva, garantia de direito das mulheres. Lá no Conselho da Mulher eu coordeno a Comissão de Saúde, então a gente pensa também estratégias de como é que a gente faz a fiscalização, acompanhamento das políticas direcionadas à saúde da mulher. Tá. Então, quando a gente pensa em saúde Entendi. coletiva, é nessa lógica. Perfeito. Do sujeito psicossocial, que o tempo todo está em contato com grupos e pessoas. Eu sempre falo assim, não dá para a gente ter soluções simplistas para as questões complexas. Sem dúvida. E a gente está no momento de individualizar muitas questões que são coletivas. Então, o olhar da saúde coletiva passa por isso, né? Da gente ampliar essa individualização aí dos conflitos e dos desafios que são coletivos, que também é uma perspectiva da psicologia social. Entendi. Eu acho que... desculpa que eu estou sendo chato, né? Só falando, só eu, mas... Eu queria saber... deixando você fazer as perguntas. Então, Má, eu vi mesmo que você tá deixando. Mas é porque, nossa, é muito bacana essa questão. E você consegue me dar um exemplo, por exemplo, de uma questão que afeta o coletivo, que está sendo cada vez mais individualizado nesse momento, principalmente relacionado à mulher? Dá um exemplo para ficar mais tangível. A mulher, a própria violência. A violência. Tá. A gente tem uma cultura patriarcal, a gente tem uma relação machista, e quem paga o pato? Né? Sempre a mulher. A gente tá na região que mais tem feminicídio, né? No Brasil. A gente debate hoje, né, um dia importante, que a gente está tendo até vários seminários do feminicídio, e isso é uma questão coletiva, né? Então, pela história, a forma que a gente foi educada, a violência sendo perpetuada dos pequenos, até chegar numa situação que a mulher é objetivada, né? Fica como objeto e aí submissa às questões culturais, e aí acaba pagando pato, né? É muito difícil, né, Juliana? Se a gente tentar... A gente tenta, né? A gente luta, estamos juntas, todo mundo ali lutando, mas a gente vê que ainda não conseguimos atingir lá na escola, né? Lá onde começa aquilo dos meninos quererem ser maiores que as meninas. Exato. E a gente vê muito isso. É uma coisa muito desigual. O menino achar que a menina é só para ser usada. Exato. E vem crescendo, e vai indo, vai indo. Aí entra a parte de religião... E aí vai, porque não, eu tenho que obedecer, meu marido é meu mestre. Muitas camadas, né? E aí vai, e aí você fica sempre, aí você me pega. Uma gestão aqui, né? Não vamos citar nomes, mas que são todos de engessado, que não querem realmente que a mulher tenha voz. Aí fica essa situação terrível. Exato. E aí a gente se reúne. Quarta-feira, agora mesmo, a gente vai estar reunindo. Tem reunião. E... lutamos, falamos, mas é muito difícil. Por isso que tem que ser bem divulgado mesmo. O assunto feminicídio é uma coisa muito séria. Nossa, muito, né? Sério. E a gente... Tá. A gente vem, obviamente, de uma sociedade patriarcal histórica. Isso... Nos constituiu. Nos constituiu, tá. Mas, inevitavelmente, talvez no ponto de vista do homem, eu vejo... e posso estar errado e me corrige, um avanço considerável em, por exemplo, termos de gestão, por exemplo. Nós estamos aqui, por exemplo, com uma presidente de um sindicato,
que é um ambiente, até onde eu sei, até onde eu vi, dentro da minha pequena experiência, extremamente machista e dominado por homens. Como é que está sendo essa situação? Tá havendo mesmo uma evolução ou não? Ou isso não reflete efetivamente uma evolução? E outra uma situação que sempre me vem à cabeça. Será que hoje em dia é um problema, óbvio, histórico, mas hoje em dia, até o próprio fato dele ser muito divulgado, não é uma situação de eu sei que é muito triste falar isso, mas o início de uma melhora, porque você primeiro precisa escancarar um problema para identificá-lo, né? E muitas vezes essas questões de violência, principalmente entre homem e mulher, ficavam muito restritas àquele ambiente familiar, e, né? Que não poderia ser divulgado, não mete a colher. O famoso mete a colher, não é? Como é que você vê? Está tendo um avanço? Não está tendo um avanço? Quais são as principais frentes de batalha que, enfim, vocês fincam a bandeira? Vocês não, todos nós, né? Enfim, acho que... Não sei se ficou claro a minha pergunta, né? Acho que sim. Não, acho que avanço a gente sempre tem, né? Questão social. Mas não na velocidade que deveria, né? Então, como a Maria traz, assim, a gente precisaria ter um enfrentamento maciço no processo educacional, para que a gente mudasse uma geração, né? A gente sabe que para mudar uma geração são 20 anos. Sim. Se a gente investir mesmo lá na educação básica. E como a gente está falando de várias coisas aqui, o que não temos é investimento em educação, tampouco na básica, né? Então, para fazer uma transformação que fosse quantitativa, no meu ponto de vista, precisaria desse investimento. Mas temos mudança? Sim. Né? A gente já vê a questão da paternidade alterando, dos homens deixando de sair dessa cena, que isso é uma questão brasileira, né? Eu não lembro os números, mas a gente sabe que a maioria das famílias brasileiras são com mulheres e avós. Os homens saíram dessa cena, tendo aí outras consequências, né? Nessa relação. E aí acaba ficando, no meu ponto de vista, sem essas referências dos homens, e aí o que vê fora, a manutenção da violência, isso vai perpetuando. Mas eu vejo uma mudança pequena acontecendo. E a gente tem muitos aliados, né? Essa figura de liderança não é em todos os lugares. Entendi. Eu vou falar que está na minha profissão. Claro. Na psicologia, nós somos 90%. Agora melhorou no sentido de mais diverso. Equivaleu. 90% de mulheres. Caramba. Né? O nosso presidente é homem. Entendi. Entendeu? E a gente vê isso em outros espaços. Então, avança, mas acho que em passos pequenos. Né? Coordenadores de curso de psicologia, você vê muitos homens também. É ruim isso? Não. Mas se você pega a representatividade, fica desigual, é o que a gente luta, né? Pela igualdade. A gente luta pela igualdade e acaba se deparando com, tipo, nossa, eu lutei tanto. Mas é um homem na coordenação. Exato. E a gente vê mesmo, eu sendo presidente, eu me deparo quantas vezes numa reunião, mas assim, onde tem lá 10 homens e só eu de mulher, né? Se puder, me engolem. Peraí. Imagino. Então, você tem que bater a mão ali, né? Até brinco, eu falo assim, eu adoro andar com meus anéis, que é eu que vou falar, né? Então, você tem que se impor de um jeito bem mais violento do que se precisava, porque nós muitas mulheres, vezes, né? Não é porque nós fazemos parte do Conselho da Mulher, vamos para a rua contra o feminicídio, que nós somos machão. Nós não somos machão, nós somos meninas, nós somos mulheres. Só que gostamos das coisas tudo certinho, com os nossos direitos sendo respeitados, né? E às vezes quando a gente fala, eu sou do Conselho da Mulher, só dá aquela olhada, tipo, entendi. Você é aquela que não rasga os axilas, isso, né? Verdade. Vira estereótipo, assim. E não é nada disso. Aí olha pra gente, mas você tá passando batom, você faz a unha, como é que você é do Conselho da Mulher? Exato. Você não é. Você sabe que você me fez lembrar que eu sempre falo de feminino, né? Sou professora há muitos anos, e aí ou palestra mesmo, eu sempre começo falando assim. Porque se você chega e fala assim, vamos discutir feminino, a questão do feminismo, nossa, aí é isso. Lá vem as feminazes, que não raspa a perna, que odeia os homens. Aí, nos anos pra cá, eu comecei a me apresentar diferente. Então, eu falo assim, eu sou a Juliana, militante, mãe do Augustus, muito bem casada, né? Sou heterossexual. Eu vou quebrando
quebrando alguns estigmas para as pessoas começarem a me ouvir. Porque senão fica difícil, você fica sem conseguir entrar. Porque a depender do espaço é isso. Lá vem. Fechou os ouvidos. E tipo assim, né? Nossa, olha que estranho. Como é que passa o batom? Se vai... Né? Olha, ela é estranha. Ou ela tá mentindo, ou tem alguma coisa errada com essa pessoa. Tem razão. É muito estranho, Gabriel. Você não faz ideia do que a gente enfrenta. Nem imagino. Mas a gente vê aí também, por outro lado, um levante conservador, socialmente falando, né, muito grande, né? Sim. Quase a volta aos anos 30, 20, sei lá. Com aquelas famílias tradicionais e tal. Uma valorização disso, valorização, né? do papel feminino de subserviência, né? Exato. Você vê isso em termos mais, talvez assim, brasileiro e o cenário ocidental, principalmente, com esse levante dessa onda mais conservadora. Você vê isso como uma afronta ao avanço das pautas femininas, principalmente, ou não? Você vê também, você acha que isso está acontecendo? Eu acho. Quando as mudanças vêm na política, não tem como não chegar na população, né? E quem que falou isso? Acho que foi a Simone de Beauvoir, assim, quando tem alguma questão política, sempre a mulher que sofre primeiro. Né? Então, a gente vê um avanço do conservadorismo na política e isso vai impactando diretamente a mulher. Primeiro é quem sofre a mulher, porque é isso que você está trazendo, né? Então, agora a gente voltou a falar da esposa troféu, né? Valorizar as questões domésticas, mas aí você vai fechando o ciclo de convívio das mulheres e, consequentemente, isso é violento, porque eu deixo de fazer rede, deixo de ter minha própria renda, deixo de entender que existem outras possibilidades e acho que apenas um formato de existência é o melhor e é possível. Entendi. Então, isso é extremamente violento, quando você pega um humano que tem toda a potência e criatividade de desenvolvimento e fala para ela, que fala assim, ó, só esse aqui é o seu lugar. E aí, por essa cultura, tudo isso que a gente está falando, cola. Cola muito, né? É validado na mesma hora. Por que eu vou fazer os enfrentamentos se o mundo está me dizendo o contrário? E fazer enfrentamento é extremamente violento e dolorido. Com certeza. Né? Você tem que pegar pautas e uma manutenção aí de algo que não é simples. Quem é que vai para o front só por ir? Sabe o que estou lembrando aqui, Juliana? Uma vez a gente estava fazendo um protesto, né, contra o aumento da passagem de ônibus. A gente estava indo quase chegando ali na prefeitura e tinha muitas mulheres, mas muitas. E passou um homem de carro buzinou e falou, vocês não têm janta para fazer, não? Sabe, tipo assim, como se a o jantar só fosse sair se as mulheres que estavam ali. E muitas tinham o seu carro, estavam brigando pelas outras que andam de ônibus, né? E, assim, a agressividade dele era tão grande, assim, vai fazer janta, vai lavar roupa. Por que vocês estão aí na rua? Tipo, como se aquilo ali fosse só para os homens. A mulher que vai, está ali com uma bandeira contra a reforma trabalhista, contra qualquer coisa, ela fosse uma mulher depravada. Ela não tivesse roupa, não tivesse nada. Mas por que a roupa tem que ser só a mulher lavar, né? E aí eu sempre penso na infantilização do masculino, né? Que não é capaz de fazer sua própria comida, cuidar da sua própria casa. O bebezão. E da sua própria roupa, né? Outra, hoje em dia tá muito fácil, né? Vamos falar a verdade, né? Hoje só não faz quem quer, né? Sim. Verdade. Porque tem máquina, tem... Oi, Juliana, eu tenho uma questão também, que é o seguinte. Você acha que a pauta feminina, a pauta feminista, essa pauta que você traz aqui para nós, ela é uma pauta que ela é dependente, não é a fala, óbvio, mas eu quero dizer o seguinte, ela é uma pauta de esquerda ou ela tem ela é possível você ter possível com certeza mas você ser de outra ideologia política e ainda assim encampá-la? Ou ela necessariamente é uma pauta de esquerda? E ela consegue muitos ecos para longe dessa ligação com esse movimento, não é bem à esquerda, mas progressista, digamos assim, porque a sensação que eu tenho, e é só sensação, é tirado de nada científico, é que é uma pauta que não necessariamente, mas que ela juntou junto ali com uma figura política e ela caminha junto, mas dá para se desmembrar,
não é uma coisa... Toda mulher que tem essa pauta, ela é necessariamente de esquerda, não tem como conviver. Enfim, fez sentido, me pergunta. Fez. Não, eu acho que são coisas diferentes, mas que, num contexto social, caminham juntas, né? Que não está descolado de lugar que você vive. Tá. Quando a gente fala de pautas progressistas e feministas, todo mundo ganha. Tá. Né? Então, é isso. A gente tem as mulheres que garantem direitos, equidade, mas tem homens que ficam menos infantilizados também, né? Com mais lugar social para paternidade, possibilidades de avançar. Porque os homens também sofrem quando você tem uma sociedade conservadora e pouco feminista. Né? Então, quando tem a obrigatoriedade de ser o único a sustentar a família, senão não se sente homem. E num país desigual como o Brasil, não dá mais para uma figura sair. A gente tem visto, todo mundo tem que sair para o campo de trabalho para conseguir manter a casa, uma vida mais digna. Né? Então, quando a gente coloca esse peso sobre a mulher, e aí a gente sabe que tem o primeiro, o segundo, o terceiro, hoje a gente já discute o quarto turno, que é essa questão da beleza, mas que depois a gente pode falar sobre isso, que os homens não têm essa incumbência e nem essa cobrança. Todo mundo ganha, né? Então, acho que, assim, politicamente, sim, a gente está falando de conservadorismo. A gente precisa de um campo progressista para avançar. Mas, enquanto dinâmica, todas as pessoas se beneficiam. Então, eu não percebo que é só... Até porque a gente tem os falsos esquerdistas também, né? Que tanto femininos quanto masculinos. Extremamente violentos, misóginos. O esquerdomacho. Esquerdomacho, exatamente. É verdade. E outros num campo mais conservador, que dá conta de... Conservador politicamente falando, mas que dá conta de ver que na vida outros lugares e camadas precisam avançar. Mas acho que enquanto gestão, acho que aí é um achismo, tá? Eu não tenho evidências disso, é só a minha experiência histórica. Em prefeitura, quando a gente tem contato, né, com prefeitura, secretários de saúde, ou quando tem Secretaria da Mulher, campos mais, esse grupo mais progressista muda. A gente tem mais investimento. É o que a gente está vivendo agora. Fazia 10 anos que não tinha conferência da mulher. Vamos ter. Né? E vamos ter. Legal. Então, todo mundo ganha com essas mudanças. Não acho que é só de um campo, porque é isso, né? Todo mundo tem suas próprias convicções ideológicas. Isso passa também por uma subjetividade, por esse lugar que é único, né? Da sua história. Mas não acho que está necessariamente ligado. Não vejo. Perfeito. Doideira, né? É uma coisa que me deixa sempre... Me faz pensar um pouco ali, né? Enquanto homem e tal. E desse lado político, eu até li muito sobre a história de um partido grande aqui no Brasil que ele cresceu muito ligado a pautas sociais como um todo. Tanto a pauta feminista, quanto a pauta do negra, quanto a pauta, sabe? E fez com que tivesse uma amálgama social muito bacana, muito, muito forte mesmo, sabe? E eu fiquei muito, sabe, dá um coraçãozinho até gostosa. Esquenta, porque você fala, pô, que legal. Você vê ali na raiz dele vários movimentos distintos que conseguiram ali, de certa forma, mantendo a sua individualidade, mas dentro de um campo político ter uma voz legal, né? E eu ficava pensando se seria possível dentro de uma... Se tem, né, dentro de um espectro político, tipo, completamente oposto, né, que mais à direita e tudo mais. Mas, enfim, legal. Eu vejo também, não sei se vocês percebem isso, ou se isso faz sentido ou não, não uma captação, mas uma pauta. Muitas vezes utilizar... Aí talvez seja até uma fala bem de esquerdinha mesmo. Mas é uma pauta de grandes empresas, assim, que fomentam muitas vezes isso, mas muitas vezes me parece meio... uma exploração revestida de, sabe, de pauta efetivamente feminista. Mas não dá para eu ficar falando aqui muito, porque eu não vou saber exemplo. Porque existe essa possibilidade também. Né? A sociedade, ela se... Por exemplo, se tem uma pauta progressista e ela veio, fincou a sua bandeira, e você percebe que dali não tem como retroceder, né? Que é só dali para frente. Talvez você não consiga avançar, mas retroceder também não. O capital e tudo mais vai absorver aquelas coisas e vai vender aquilo como dá, né? Como é possível, né? Isso também eu vejo. Enfim.
Aquela coisa, desculpa. né? É sempre assim, Gabriel. Você é capaz, você pode. Nossa, olha, tô te dando carta branca. Aí quando a mulher vai lá e faz, aí ele chega, então, não, mas vamos chamar uma reunião aqui, porque eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que temos que conversar. Exatamente. E na cidade de Campinas, como é que você vê todo esse movimento, do avanço? Nós temos aqui, por exemplo, uma universidade, 2, 3, 4 universidades de ponta, né? Um ambiente que seja favorável para esse tipo de discussão, né? Campinas é uma cidade, na sua visão, pouco belicosa, digamos assim, para uma pauta feminista ou não? Eu acho que a gente é uma cidade extremamente conservadora. Tem o padrinho do meu marido fala uma coisa engraçada, assim, que Campinas é uma fazenda iluminada. É isso. Nossa, falou tudo. É o contrário, né? Que você tem um polo tecnológico, você tem muitas faculdades. A gente já foi referência em muita coisa bacana, mas que retrocedemos, né, quando você tem prefeitos, né, e referências aí no campo da gestão que não tem essa visão mais progressista ou de garantia de direitos, né? Um monte de coisa que a gente já foi. Então, uma coisa simples que a gente vê, a própria saúde, né? Que a gente já foi referência de um monte de coisa, de saúde mental, da luta antimanicomial, aproveitar que a gente está no mês de maio, né, nessa pauta. E hoje a gente tem um retrocesso, falta de investimento no serviço de atenção psicossocial, falta de RH, e aí, consequentemente, você vai vendo desmontar tudo aquilo que já foi uma referência para o Brasil, assim. Então, acho que é grande, tem potência, mas nesses últimos anos, nem agora, a gente não teve um interesse político para fazer uma transformação. Assim, a mudança, a pessoa não mudou, continuou vindo, né, uma linhagem ali que não tem mudança, né? Não deram chance para o novo vir, Exato, né? exatamente. Porque o pessoal fica muito focado em sigla do partido, não olha a pessoa, né? Porque eu estava vindo de Uber esses dias e conversando com ele, e ele falando, a rua tá ruim, não sei o quê. Fui levar minha esposa no médico, não tinha médico, e foi reclamando. Eu falei, o senhor votou em quem? Aí, como assim? Eu falei, não, só tinha um candidato, não tinha nenhum outro. Aí ele olhou e falou, Eu falei, então. Exato. E a gente não se corresponsabiliza, né? Mas é a hora de você sempre perguntar, né? E eu pergunto aqui para você, porteiro, em quem que você votou? Tá. Pensa bem, como é que tá lá? Como é que tá lá o seu posto de saúde? Tá tendo médico, remédio? Como é que tá o ônibus? 2 horas para chegar até o centro? Sabe? Então, é aquela coisa, eu pergunto mesmo. Quando eu vejo alguém, sabe, falando, e você votou, você lembra? E tem porque isso que lembra, né? Porque às vezes eu lembro quem eu votei. Não lembra. Só que assim, as pessoas que eu votei, eu consigo chamar e ter um diálogo. E dialogar. Eles. Agora, e quem você votou? Ah, não, mas eu votei no fulano porque, nossa, eu não gosto do PT. Vamos falar, né? Eu não gosto do PT. Tá, não bem, você não gosta do PT, mas você olhou aquela pessoa que estava como candidato pelo PT, a vida dela? Ficha limpa. Você olhou? Não, né? Então, você está reclamando do quê? Qual que é a plataforma política, né? O que a pessoa está querendo fazer alteração, qual que é a história dela? A gente ficou nessa polaridade, né? Isso. Assim, um grupo A, grupo B, parece que a gente voltou lá para 1900 bolinha, né? Como se não tivesse outras opções. E aí eu acho que, né, individualmente, isso virou uma muleta mesmo, né? Eu não voto em tal partido porque é, sei lá, ladrão, não sei o quê. Mas e o outro? É bem isso. Você olhou também? Né? Todos têm mau passos. A gente, infelizmente, não tem um grupo no Brasil que a gente fala, nossa, esse aqui é 100% detentor, né, bacanudo, da moralidade. Né? Exato. Mas, infelizmente, a gente está num país colonial, subdesenvolvido, e qual que é o menos pior para garantir a vida digna para o maior número de pessoas? É bem isso que as pessoas têm que observar, né? E as pessoas não querem observar isso.
Tipo, nossa, teve um show lá, ó, que legal, vou votar naquele que trouxe o show. E depois? Por isso que a gente não investe na educação, né? Não. Aí volta lá para a primeira pergunta. Né? Que continua a mesma coisa, né? Exato. Eu até dou risada, porque a nova brincadeira agora... Brincadeira não, tem um professor aí, não um, né? Vários, falando, né? Que não é legal ser CLT. CLT só sofre. Falei, eu não acredito que eu tô ouvindo. Que é a Entendeu? Por quê? Pejotização, como é que fala? Pejotização. É isso daí mesmo, é a pauta. É ideológico, né? Você Total. já vai... Isso sim está sendo formado para a criança. Tem um monte de youtuber, alguns péssimos que estão falando isso. Assim. Então, que é um absurdo. Que não entende o contexto, né? Não O que é entende. isso? E virou xingamento na escola, gente. Virou. Meu filho traz umas coisas assim, meu Deus. Seu CLT. Tipo, bullying, mãe, tô sofrendo bullying. Aí eu sento e explico, mas os outros pais dão conta. Aí eu fico perguntando, né? Será que esses pais sentam e conversam com os filhos e explicam o que realmente é um CLT? Aí tem pai aposentado e fala assim, não, meu filho, você tá certo mesmo, você não pode ser CLT. Mas peraí, você tá aposentado, você aposentou como? É isso aí. É umas perguntas que a gente deixa aqui, viu, porteiro, amigo que está nos ouvindo aí, chama a esposa, vai lá no YouTube, pega também, e presta bem atenção na nossa conversa aqui. E faz essas perguntas em casa. Senta com o teu filho, com a tua filha, conversa, faz essas perguntas. O que está falando lá na escola? Tem dúvida? Procura a gente. Vem aqui no sindicato, procura a Juliana. Pode procurar. Que ela vai conseguir também te ajudar bastante. Muito bom. Você sabe que eu falo uma coisa para os meus alunos que é assim, a gente sabe que a gente vive numa relação histórica piramidal, né? 5% da população brasileira detém 95% da riqueza. E quem está acima da linha da pobreza, que é esse meio aí de pirâmide, divide os outros 5%. E aí nós somos 95% dividindo 5%. E a gente conversa muito, né, nesse processo de formação do psicólogo, da psicóloga, e a gente fala assim, mas o que será que acontece, né? Eu dou uma provocada. E aí eu tenho uma hipótese, porque a gente tem uma identificação projetiva, né? Eu me projeto muito mais, né? Até pela lógica da internet, ostentação, né? Isso, né? Para o bem e para o mal, de que chegou com excesso de informação. Então, a gente mira lá em cima, né? É lá que eu quero estar, óbvio. Claro. Mas a gente está muito mais perto lá de baixo. Bem isso, né? Tá bem mais longe do Porque nós somos Gates, né? trabalhadores e trabalhadoras. Se acabar o emprego, o que acontece? Fudeu. Né? Desculpa. Então, acho que é isso, né? Essa identificação projetiva que as pessoas têm. Por isso que mantém um discurso que não compactua com a sua vida. Né? É muito engraçado quando alguém fala assim, não, mas eu não gosto de tal político, né? Mas está fazendo ProUni. Né? ProUni. Faculdade como? Nossa, super. Gente, não dá. Não, sabe? Eu tenho pessoas fazer amigas. As escolhas, né? Então, tipo assim, eu sou contra a cota. Escuto muito isso. Não, a cota veio pra cá. Aí, mas o filho usou FIES. Entendeu? Não condiz com o que a pessoa fala. Você olha, você fala, você tem certeza disso mesmo? Entendeu? Eu não preciso de tal coisa. Mas você estava onde mesmo? Eu estava no UPA. Se você foi no UPA, então você não tem convênio. Você não tem convênio, você precisa. E, aliás, o SUS é direito de todos. Independente de você ter convênio ou não, você tem direito ao SUS. E o SUS é uma maravilha. A gente usa o SUS o tempo todo. E ele é uma maravilha. Sim. Só falta deixar as coisas serem como tem que ser. Cortar a gente o paga, funil né? da corrupção. Parar com essa terceirização lá no nosso SUS, né? Acabando lá com o Mário Gatti. Eita, nós. E vamos que vamos. Mas você fala do SUS, né? É muito comum, assim, também lá na faculdade, vários alunos dizem, eu não uso o SUS. Daí eu sempre digo assim, você vai em restaurante? Você faz manicure? Você vai ao cabeleireiro? Né? Porque você tem a vigilância sanitária, que é 100% estatal, né? Que é pública, que regula uma série de coisas que vocês nem têm ideia. Né? Então, antes de falar, presta atenção. Vê o que é isso, o que significa, o que impacta na sua vida. Né? E a gente usa e impacta o tempo todo. O tempo todo.
Mas é difícil, né? A galera refletir. E eu fico achando também, muitas vezes, que falta-se tempo também, muitas vezes, nessa dinâmica dessa nossa vida corrida, né? Principalmente para as mulheres, né? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5 turnos todo dia. Eu acho que chega o fim de semana, eu que não tenho tanto, eu só quero sentar e descansar e, sabe, ver a coisa mais imbecil possível para eu desligar a cabeça, imagino, né? Porque é difícil, não. Né? E ao mesmo tempo a gente fica... muitas vezes exatamente. A gente fica ali nessa questão de não ter muito tempo para as coisas. Eu acho que as coisas vão nos atropelando muitas vezes também, sabe? É desesperador às vezes. Nossa, fiquei triste agora, né? Mas é a lógica do capital. É a lógica do capital. Colocar, você corre mais, você acumula mais. E para quê? Okay. Né? Quando os meus alunos ou clientes falam assim, ai, tô correndo. Aí eu brinco, de quem e para onde? Porque a gente não sabe, de fato, correndo tanto e... não, eu sei onde eu quero chegar. Então, esse já tá até um passinho mais para frente. Né? Já. Consegue saber que tem um foco ali. Mas, normalmente, a gente não sabe o porquê. Fica correndo, mas não chega a lugar nenhum. Aí fica depressivo, doente. E, tipo, nossa, mas eu... não consegui escutar nem que tinha um passarinho passando na rua, porque não escuta mais, né? Exato. Essa é uma grande questão coletiva, né? Que a gente começou conversando também, que impacta o indivíduo, né? Então, você tem o boleto, você tem uma pressão no trabalho, você tem 2 horas, vou ser generosa, de ônibus para ir, 2 para voltar. A sua saúde mental fica comprometida, mas é você que não produz. Isso, eu acho que isso é uma das coisas mais cruéis do nosso sistema mesmo, é isso, né? Porque é jogar esse paradigma do tipo, você é responsável pelo seu próprio sucesso. Sim. E é isso o dia inteiro, o tempo todo, né? Então, se você não prosperou, você não acordou mais cedo, né? Isso é cruel. Isso definitivamente impacta, com certeza, muito coletivamente. É um ótimo exemplo. É muito violento, né? Muito violento. A ponto de você acabar ficando muito inutilizado com... Eu fico imaginando, assim, sabe? Aquela 30, 40, 50 anos, onde você tinha uma coisa mais... Na minha visão, assim, uma coisa muito mais sala de aula, horário, cartão ponto, sabe? Hoje em dia não é que você não tem isso. Você tem. Mas essa pejotização que a gente vê aí, não tem mais horário. Você vai fazer seu trabalho. Só que se você não fizer seu trabalho... E se você coloca você pega aquela responsabilidade de você chegar naquela hora e ir embora naquela hora e joga pra pessoa. Não, faz a hora que você quiser. Só que eu vou colocar uma coisa que você fazia aqui, eu vou colocar 5 coisas. E aí você vai fazer a hora que você quiser. Só que você vai ter que trabalhar muito mais. E você joga a responsabilidade para dentro de si, né? Aquela pessoa fica, né? Doideira. Eu vejo o Cris, né? É um dos meus netos. Ele estava outro dia e falou assim, meu Deus! Eu falei, o que aconteceu? Porque ele tinha se machucado. Ai, o professor mandou lição. Eu falei, mas hoje é domingo. Mas ele mandou. Eu tenho que fazer. Eu falei, mas hoje é domingo. Não está tendo aula, é só para ver o jeito dele me explicar, né? Porque ele fica de 15 em 15 dias, ele passa o fim de semana comigo. Falei, não está tendo aula? Não, o professor não está ensinando na sala de aula, só para ver o que ele ia falar. Mas é assim agora, porque agora você sabe, né? O governo falou que tem que fazer, então a gente tem que fazer. Às vezes é à noite, aí eu vou lá jogar bola, mas aí eu volto, tem alguma atividade, eu tenho que ligar e fazer. Falei, tá, e quem não tem internet em casa, como que faz? Ele falou, aí bombou, né? Aí deu ruim, né? Eu falei, aí bombou, deu ruim. Porque a pessoa tá ferrada no outro dia, viu? Não é fácil. Ele falando pra mim, com 10 anos, que não é fácil, porque bombou se você não tem internet, tá? Então, quer dizer, todo mundo tem obrigação de ter internet hoje. E o professor, por que ele tá mandando alguma coisa no domingo? Não era hora de ele estar descansando também, com a família dele? Mas por quê? O professor que tá errado? Não. O sistema está errado. Exato. Não é o professor. Exato. Porque tem gente que fala assim, esse professor... Não é o professor. É o sistema que está exigindo dele que ele faça mais do que é o caso do Gabriel ter falado ali. O professor, ele se desgasta. Antigamente, a gente tinha aquele amor até, né? Também pelo professor. Olhava, quando eu crescer, eu quero ser igual a minha professora. Né? E hoje a gente vê assim, ninguém respeita mais ninguém. Criou-se um sistema do ódio. Se você buzinar ali na rua, o cara vai atrás de você para brigar com você. Sim. Você é mulher, mas o que tem?
tem carta, tô dirigindo, fica quietinho aí não, né? E é motoqueiro, e tá todo mundo muito nervoso, parece que a ansiedade, você que cuida dessa parte da mente aí, o pessoal tá tudo acelerado mesmo, tá tendo todo mundo que tomar sertalina, essas coisas. Gente, tudo essa é outra... Então, de todo mundo com sertalina. Essa é outra questão que eu julgo que é uma questão que a gente individualizou e que é coletivo. A educação, a gente faz a mesma coisa, do mesmo jeito, com todo mundo, ao mesmo tempo, desde que ela foi inventada. Né? Então, é sala de aula, turnos, horários. Como vocês sabem, a gente teve... A construção da educação veio para... espelhado na empresa, né? Na fábrica. Então, a gente vê que é tudo igual. Tem apito para entrar e para sair, uniforme, horário, uma série de coisas. E a gente faz a mesma coisa, só que o mundo mudou. Tudo mudou. A escola mantém a mesma forma. Só que a gente faz essa discussão? Não, a gente culpabiliza a criança e o adolescente. Sim. Né? De não conseguir cumprir o horário ali, porque, né, por exemplo, né? O capitalismo te coloca na correria. Exatamente. Aí vê o pai e a mãe correndo, o pai e o irmão, nananã, um monte de coisa piscante o tempo todo na TV, no celular, na sociedade. Aí na escola ele tem que ficar quietinho. Sentado, escutando. Fica bonitinho. E aí você tem uma medicalização do sujeito, né? Do pequeno sujeito, aquele que a gente deveria mais proteger, ele está submetido. Isso é uma questão individualizada. Um excesso de medicalização, a gente está falando da criança e do adolescente, mas a gente vê isso nos trabalhadores. Sem dúvida. Que é coletiva. Sem dúvida. Né? E é o aumento, né, dessa ansiedade, né? Que é o remédios para ansiedade, né? A gente está querendo sempre viver o futuro. Sempre o tempo todo, exatamente. né? Tentando antecipar. Eu fico nessa... Muitas vezes eu pego e penso um pouco nisso também, sabe? Nisso que você acabou de explicar de uma forma muito bacana. Que como mudou essa paradigma, como o sucesso agora está dentro de você, como a responsabilidade está dentro de você e como isso é eficiente demais para castrar o ser, para deixar o ser ali, sabe? Sim, a cenoura na sua frente ali, assim. Ai, que vontade de bater um cartão, sabe? Ai, que vontade de bater um cartão. CLT, por favor, CLT. Não é xingar, pode me xingar de CLT, por favor. Que orgulho, né? Ah, coisa linda. É muito bom essa conversa, né? É demais, né? É legal, é bom conversar com um psicólogo, parece que eu estou numa sessão de terapia, eu fico falando. Aí daqui a pouco eu estou tendo conclusão comigo mesmo. Enfim, muito bom. Muito legal, É igual, legal. o que você fala, Ju, da proibição do celular na escola? Seu pensamento, tá? Tá, eu sou super a favor, né? Acho que saiu recentemente, depois eu posso até mandar o link para vocês colocarem lá, um documento que juntou várias áreas falando do grande perigo e do quão ruim é, né, as crianças começarem esse acesso à tela muito cedo. Eu não lembro de todas as idades, mas é assim, mais ou menos. Até 2 anos é sugerido que eles não tenham nem contato com tela. Rede social, depois dos 14, que daí você tem mais condições neurológicas mesmo de lidar com tudo que acontece. Olha quantos casos que a gente está vendo, né, dramáticos aí, daqueles desafios e jovens morrendo mesmo. Porque se depara com uma série de situações e a gente sabe que tem adultos completamente desequilibrados por detrás disso, que a criança e adolescente não regula ainda, não tem condição de regulação emocional para dizer, isso aqui não é o meu limite. Não tem. Sim, sem dúvida. Né? Então, concordo assim, né, com essa questão da proibição. Eu acho que a gente perdeu a mão. Né? Tudo que a minha geração teve a TV como babá eletrônica, só que a TV ficava parada, né? Então estava lá parada e a gente lá meio só recebendo informação. Mas você tinha quintal, você tinha rua, você tinha um monte de coisa. Na frente, né? Você tinha horário. Se você perdesse a sessão de desenho, acabou. Né? Hoje, com os streamings, as crianças podem parar se ela não gosta do desenho. Então, ela pula para outro, pula para outro, pula para outro. E não tem essa regulação. E tudo entra. Né? Então, vídeos que... Quantas vezes a gente vê, né? Então, aqui regulou lá na família, colocou o controle Kids. Mas entram outras coisas que vão chegando no short, né? Então, acho que isso é extremamente prejudicial, assim, para a criatividade, para a questão
crítica para possibilidade até motriz, sabe? Você tá lá na rua, ou você tá brincando, você tá pintando. Não, você só recebe. E coisas que você não dá conta de elaborar. Eu Então, vi sou a no favor. shopping esses dias, a mãe chegou, colocou a criança, né, no carrinho, bonitinho. Aí não estava bom, ela tirou, colocou naquela cadeirinha, já ligou logo o celular, deixou lá. Tipo assim, eu vou comer. De vez em quando ela catava uma colher e põe na boca da criança. Falei, não, eu pensando ali na minha mesa, né? Não vai dar almoço para criança, não. Não que eu estivesse julgando a mãe, mas eu pensei assim, meu Deus, a criança só tá ali na tela. Sabe assim? Mas a bichinha nem olhava dos lados, só ali na tela, né? E aí, outro dia, brincando com meu esposo, ele falou assim, olha, amor, vou falar uma coisa pra você, hein? Tem que tomar cuidado. Eu falei, o quê? Ele falou, as crianças agora, quando nascer, já vai gritar logo, me dá meu celular. Ninguém precisa dar mais roupinha, dá meu celular, você porque vai nascer, vai ter um CPF e um WhatsApp. O pessoal tá assim, né? Você olha as crianças hoje com 3 aninhos, olha, você me dá meu celular, né? Eles têm uma autoridade, assim, de celular, tela, eu escolho, eu mando, né? E não que não é legal as pessoas aprenderem as coisas, mas tá exagerado mesmo. Por isso que eu fiz a pergunta para ela. Eu acho que tá... Não, é o debate, um dos debates do momento, né? Eu acho isso é um debate super do momento. Tá fora, né? Não consegue mais controlar. Exagerou, né? E eu acho que daí, de novo, isso é social. Porque a gente também está falando de um recorte privilegiado, né? Porque se a gente pega a população pobre, mesmo do Brasil, não tem acesso. Ou se tem um eletrônico, não tem a internet. Se tem a internet, você tem que compartilhar o eletrônico com vários irmãos, primos, ou até mãe, pai. Então, isso também tem uma questão. A gente tem uma fantasia que a gente tem uma inclusão digital. A gente não tem uma inclusão digital. Tem nada. Né? A gente está falando de um centro urbano, de condições de acesso. Mas fez a dívida, nananá. A grande questão não é a dívida, né? É por que eu desejo, por que eu quero aquilo. E se eu não tenho, vai sofrer bullying, vai ter pressão, né? E aí a família está disposta a sustentar isso? Porque a gente está falando de uma exaustão coletiva, né? Seja de trabalhador, seja da família, como é que eu educo. Então, tudo virou um cansaço. Então, sim, às vezes as famílias só querem um pouco de sossego. Né? Vou te dar o celular. Sem dúvida. E como é que todo mundo se envolve, educa, volta a ter uma rua segura? Aí entram outras questões, Então, né? não tem mais, né? Hoje já não tem como você ficar na rua. Você sai na rua, você já sai com medo de ser assaltado, de ser sequestrado. Então, você já não fica. Exato. Eu ia para a escola sozinha com os irmãos e os mais velhos com 7 anos. Né? Meu filho tem 12. Aí ele fala assim, eu posso ir sozinho. Eu falei, não é por você, não é com você a questão, né? Mas é o mundo, né? Os absurdos que a gente escuta, né? Sei lá, eu moro perto de uma grande rodovia que liga a cidade. Enfiou no carro, cadê meu filho? Eu nunca mais vejo. Acabou na sua. Dá medo, né? Tem outras coisas violentas que chegaram que são diferentes também, né? Então acho que é um adoecimento coletivo, assim, nessa questão da exaustão, ansiedade, como é que eu resolvo tudo muito rápido. Educar dá trabalho, é demorado, mas eu quero agora, eu quero resolver agora, então eu dou a tela para eu comer. Ou eu não consigo dizer não para as crianças e para os adolescentes. Assim, às vezes eu faço orientação de pais e várias vezes assim, você sabe que você pode dizer não, né? Não existe. É esse tipo assim, de conversa às vezes, porque os pais estão numa lógica de que não pode frustrar. Né? Mas daí você fica com uma sociedade que não é sensível à frustração, que não dá conta depois lá no trabalho. Aí vem o sertanejo. Aí não para. O que a gente faz para resolver? Então, medica. Vai na... Fácil. É o rápido, de novo. E tudo vira, né? Ou é autismo, ou é vários síndromes disso, Um monte de sopa de letrinha. A gente está negando isso daí, na minha área? Não. Mas a gente tem, de fato, uma boa avaliação, que é numa neurodivergência e que essa criança... Eu vejo que a gente está medicando comportamento e não uma questão do sujeito, que é neurodivergente, né? Eu vejo assim, Ju, quando eu consigo, né, sentar, a gente vai se encaixando o tempo, apertando, né? Eu estava conversando com esse pequeno meu e eu estava falando para ele, vem cá, eu vou te ensinar como eu aprendi matemática. Ele como? Eu falei, aqui é a caixinha de fósforo. Aqui a gente joga para cá, tira aqui, põe. Ele achou o máximo aquilo para ele. Depois descobri que a caixa de fósforo, quando ele era mais novo, tipo, dá para fazer a casinha, dá para fazer isso, fazer aquilo, e você vai colando. Ele, mas é muito legal fazer.
Ficam um tempão fazendo só essas coisas, né? As crianças hoje não sabem. Porque você já pega ali no celular para eles montar para você e quanto der. Você vai numa padaria hoje, se comprou R$18,50. A pessoa tem que pegar na máquina para saber quanto tem que te voltar. Já não sabe mais de cabeça, né? Tá ficando muito apertado, Gabriel. As pessoas não sabem realmente. Não é que elas não querem, elas não sabem. É porque volta a correria, né? Então tem que se fazer tudo muito rápido. O ócio hoje é um problema social. É fazer nada. Algumas pessoas entram em crise de ansiedade para ter um momento de descanso. Porque tem tanta pressão do produtivismo. Pessoas assim, questão habitual, assim, trabalhadores, família, mas a hora que para, não dá conta. Porque fica, eu preciso produzir, eu estou fazendo nada. Certeza. E aí você entra em crise de ansiedade. As férias são sempre assim. Você precisa ter pelo menos 2 semanas, porque uma semana é a ansiedade de você estar de férias. É incrível, é fato. Ah, é eu o não celular, tenho isso, meu Deus. não. Não, eu tenho, meu Deus do céu. Meu celular, eu fico, meu Deus, eu preciso trabalhar, não, tô de férias. Ah, meu Deus do céu, meu celular tá quieto, não tô de férias. Mas isso é um exercício, de fato, né? Eu trabalho muito com as pílulas do tempo presente, assim. Quais são as pequenas coisas, pensando em estratégia mesmo, né? Quais são as pequenas coisas durante o dia que a gente pode fazer por nós mesmos? E às vezes é uma coisa boba. Então é você, sabe aquela coisa, todo mundo trabalha, vamos tomar um café? Mas é tomar um café inteiro. Café, né? Parar, pegar o café, olhar no olho do seu colega, como é que você tá? Prestar atenção quem está em volta. Às vezes, na sala de aula, tem alguma pessoa que, sei lá, se acidentou, passou 5 dias sem aparecer, ninguém percebeu. Ninguém sabe o que é... Sabe? Olhar para o outro e falar assim, nossa, meu colega não veio hoje. O que aconteceu? Ou, se tem lua, se não tem no céu. Se está frio, se está calor. A gente vai na correria e para de se conectar. E, às vezes, a gente espera questões muito megalomaníacas, né? Não, quando eu fazer a viagem dos meus sonhos, de 10 dias, na Maldivas. Não é isso. São coisas pequenas. É de você estar inteiro com você. É de fazer uma refeição sem guardar o copo para visita. Você arrumar a mesa para você, botar a flor para você, o talher legal que você gosta. É isso. São pequenas pílulas, que eu falo, né? De tempo presente. Quando a gente vai exercitando isso, a gente vai se cuidando, né? Dando esse cuidado e bem-estar. E aí não espera, senão a gente fica a semana para esperar o final de semana, o final de semana para esperar as férias. Mas daí você chega nas férias, você está pensando no trabalho, porque você passou o ano inteiro no trabalho pensando nas férias. É verdade. Né? Ao invés de estar inteiro fazendo o seu trabalho. Ou acabou o trabalho, agora eu vou estar com a família, comigo mesmo, meu gato, cachorro, papagaio, periquito, seja lá o que cada um escolhe, né? De estar inteiro. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E dormir longe do... Sim. Fazer umas coisas assim, né, Maria? Eu tô tentando. Nós estamos tentando. Ele fica do meu ladinho. Acho meu travesseiro. Absurdo, onde eu cheguei. Não, eu tô falando meu de Deus. mim, eu nem tô falando de outra pessoa. A coisa chegou num ponto, assim, que hoje mesmo eu passei, né, na médica, com a pressão meio alterada. Lá. Ela perguntou pra mim, celular? Falei, 2. Aí ela falou, então, que hora que você vai dormir? 1 hora antes. Eles estão longe. Falei, mas não. Se alguém morrer, a hora você que vai amanhecer saber. o dia, você vai lá e participa. Agora, não, você vai dormir. Você não é médico. Por que você não vai dormir? Porque você está olhando no celular. Qualquer barulhinho que ele faz, você... E aí fica no estímulo, né? Você não desliga. Tem que desligar tudo, viu, Gabriel? Por isso que a pressão sobe. Com certeza. É um mal da sociedade moderna, pressão alta também, certeza. E a gente fica ali com o celularzinho, Eu sou tipo, muito nossa. refém. E parece que à noite, quando você não consegue resolver tudo, é a hora que mais chega problema. Um e-mail indesejado, que você já quer... À noite eu Aí só já quero liga, dormir. né? Só falo assim, vou dormir. Eu tô aguentando mais. E aí quais estratégias, né? Tirar a notificação, ter horários de ver mensagem, né? Isso é Não, importante. mas até foi engraçado que ela falou pra mim, você acha que se você colocar ele lá na cozinha, no volume alto, e ele despertar, você não vai ouvir? Vai, deixa lá. Pra você não olhar, porque se você tá deixando ele próximo, é muito rápido para qualquer coisinha você olhar. Ele nem fez barulho, mas você vai olhar, porque aí eu acordei, já vou olhar, vou aproveitar para ver. Por que aproveitar para ver 1h30 da manhã, 2 horas da manhã?
que tão importante você vai fazer nesse horário? Acordar o Gabriel, falar pra ele, chegar um e-mail. Ele tá rindo assim, mas já teve vezes de 11 horas da noite, a gente tá conversando sobre o processo. Várias vezes. Então, assim, imagina. Tá errado, presida, boa. porque era o horário dele, tá descansando. Eu também tinha que estar. Mas a gente essa coisa das não. redes nos colocaram, né, nesse trabalho eterno. Né, roda de hamster. Porque eu vejo o e-mail, aí eu já sento, aí eu já respondo, aí a mensagem. Antes a gente saía do trabalho. Mas o cartão acabou, ponto. Né? Ponto. Cartão ponto. Às vezes tem uma preocupação, algo, você escrevia, e no outro agora não, você fica Você quer responder. num looping. Eu lembro que eu respondi uma vez uma advogada, a doutora Márcia, 3h15 da manhã, né? Eu vou responder? Quando deu 3h45, ela me devolveu a resposta. Aí 4 a gente continuou. Meu Deus. E 6 horas a gente tinha uma reunião. Quando eu cheguei na reunião, ela olhou para mim e falou: parabéns, companheira, nós passamos a noite em casa. Pensando no mesmo assunto, entendeu? Meu Deus. Aí eu olhei para ela e falei: nossa, Márcia, é verdade. Ela falou: a gente porque tá doidinha. A gente já estava se vendo ali no WhatsApp, mas depois a gente continuou através de e-mail para formalizar, entendeu? Então, uma coisa meio... Nossa, que loucura, né? Então, mas a gente está num momento que a gente não acha isso loucura. É. A gente acha que nós somos os máximos. Quando a gente Isso é faz incrível, esse é o ponto. Eu acho também. Eu acho que esse é o ponto. Que isso daí não é tido como um problema. Isso daí é colocado... Uma valorização. Nossa, tá vendo? Aquele ali não deixa 5 minutos sem falar, sem responder. Quando a gente não faz isso, aí a gente vira um problema. É isso. Mas eu vou aprender. Eu não vou ficar mais Eu aprendi perto. muito com os meninos da Fundação Síndrome de Down, que eles são muito concretos, né? Legal. Então, no mundo do trabalho, eu acompanhava mais a família, mas os relatos eram muito legais. Então, tinha um que trabalhava numa farmácia e ele foi contratado para organizar e repor as prateleiras. Aí, um dia, ele acabou o trabalho dele, aí ele sentava lá no estoque e ficava esperando o momento de ver. Aí, uma colega falou assim, você não pode, sei lá, ficar lá na frente para fazer tal coisa? Ele, não. Muito bom. Só isso. Não. E depois foram perguntar para você, porque não está no meu contrato. Errado Olha que não tá. maravilhoso. Errado Tá no vendo? seu Muito contrato. mais- Certíssimo. Maravilhoso, é isso, entendeu? E a gente muito bom. acha que isso é um estranhamento, né? Uma pessoa sem alguma questão não habitual, assim, de saúde. Mas para eles a gente releva, assim. Né? E é um relevar mesmo, porque alguns lugares dispensam. Mas no mundo prático, é isso. A gente valoriza as loucuras e acha que isso depois vira um problema. E critica a sanidade, né? Então, assim, não, agora eu estou no momento de lazer. Ai, olha lá, não respondeu a tempo, não sei o quê. Enfim. É isso mesmo. Nossa, tá viajando. O que é isso? Acho que a gente estourou o horário, não? Estouramos, que fez assim, mas conversa assim. boa Mas assim. vamos deixar a Juliana se despedindo, deixando um abraço, beijo, deixando uma fala dela aí para depois a gente se despedir também. Primeiro, obrigada, né, pela conversa. E é isso mesmo, né? Conversa boa, passa rápido. Passa rapidíssimo. Que a gente possa também ter outras conversas, a gente combina. Com certeza. Obrigada mesmo pelo convite. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. E é isso, né? Acho que como mensagem para todo mundo é isso, né? Vamos criar pequenas pílulas de tempo presente aí na vida, né? Para as pessoas se conectarem primeiro consigo. E aí, para fechar, eu sempre falo que nós deveríamos ser sol, né? Sol da nossa própria história. E que as coisas orbitem na gente, não o inverso. Que a gente deixe de orbitar no trabalho, num companheiro, nos filhos, porque no final das contas, as nossas contas somos nós com nós mesmos, né? Então, boa tarde aí para quem nos ouviu, ou bom dia, boa noite, boa né? noite. Em outros espaços. Muito bom, muito bom. E acho que é isso. Gabriel? Cara, que conversa legal. É muito, muito, muito bacana mesmo. Eu acho que hoje eu aprendi bastante coisa. É muito bom conversar com psicólogos, né? Pessoas inteligentes, porque, enfim, você Obrigada. acaba tendo ideias, insights, enfim. Desculpa se eu falei demais. E você já sai com uma ideia diferente. Com certeza, com certeza. Essas pílulas diárias aí são realmente muito importantes. Às vezes a gente precisa disso, de ouvir também, né? Parar e ouvir e falar, calma, você não precisa ser produtivo o tempo todo. Eu vou ver o meu querido porteiro, o pessoal, todo mundo que está nos ouvindo, você não precisa ser produtivo 24 horas por dia.
Tá tudo bem você não ser produtivo um pouco que seja. Mas, enfim, muito obrigado. Foi muito legal, Juliana. Fiquei emocionado mesmo. Foi legal demais. Presida, tamo junto sempre. Vamos. E vamos aqui agradecendo sua presença, viu? Espero que volte sempre. Vamos fazer alguma reunião aqui também. Vamos legal. Aproveitar para falar com as mulheradas aí. Gabriel, tamo junto? Sempre. E alô, meu porteiro amigo. Meu abraço para você. Siga nossas redes sociais. Tchau. Solta nossa música. Solta nossa música.